Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, prazer, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Murilo, psicólogo, tá bom? E eu ajudo as pessoas a controlar a ansiedade e terem mais qualidade de vida. Esse daí é o meu objetivo aí para com vocês, tá bom? Gente, só falando aqui, tá? Voltei aí, quem me acompanha há mais tempo, tá? Viu aí que eu dei uma sumida das lives. Por quê? Por uma boa razão, tá? Eu tava reformulando aí toda a questão aí que a gente tinha das lives, tá? Eu tava fazendo um pouquinho de live demais, né? Assim eu não tava tendo tempo para estudar, né? Para estar passando coisa nova aí para vocês, tá? E eu tava me sentindo muito cansado, primeiramente, tá? Isso daí tava sugando eu pra caramba. Eu tava me sentindo meio prolixo, né? Que é isso? Eu tava achando que eu tava repetindo coisa demais para vocês, coisas que eu já tinha falado, tá? Não tava me sentindo muito bem com isso não. Sempre quero trazer novidade aí para vocês, para estar ajudando a controlar a ansiedade, tá bom? E por isso que passou tudo isso aí para eu estar reformulando e estar assim ajeitando as coisas, tá bom? Vamos lá então. Nessa live a gente vai falar sobre 3 assuntos, tá? Muito interessantes. Aí a gente vai falar sobre 3 coisas muito interessantes, tá? Que são, né? Que eu falei da live, como diminuir os pensamentos negativos, e a gente vai trocar aí nos 3 tópicos, que são o que são os pensamentos negativos, tá? A gente vai tentar aí falar o máximo possível o que eles são, tá? Para que eles servem, se eles são comuns ou não. Né? Positividade tóxica também, tá, gente? Por causa como que o pensamento positivo pode estar fazendo mal pra gente, tá? E 3 exercícios também eu vou passar para vocês, tá? Para estar aplicando aí na prática, 3 exercícios para vocês estarem aí diminuindo os pensamentos negativos, tá bom? E vamos fazer essas 3 coisas aí, tá? Então, né? Primeiro tópico aí, a gente vai falar, tá bom? Que são o que são os pensamentos negativos, né, gente? O que eles são, o que eles podem tá trazendo aí pra gente, tá? Vamos falar aí. Ó, é o seguinte, os pensamentos negativos fazem parte aí de todo e qualquer ser humano, tá bom, gente? Isso daí é uma coisa normal, isso daí é uma coisa comum, tá? Isso daí é uma coisa aí que qualquer pessoa pode estar tendo, não tem problema, tá? Ter pensamento negativo. Ninguém, né, vive com pensamentos positivos 100% do dia, o dia totalmente com pensamentos positivos, tá? Não existe isso, não é do ser humano, tá bom? Porém, nem todos, né, pensamentos negativos são ruins e nem porque eles estão passando pela nossa mente, eles estão fazendo mal. Mãe, baixa um pouquinho aí, fazendo um favor. Nem por isso eles estão... Oxe, então é de outro lugar. Nem por isso eles estão fazendo mal pra gente, tá? Nem por isso aí eles podem estar agredindo a nossa saúde mental, tá bom? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Até quando, né? Até que parte esses pensamentos negativos estão fazendo mal pra gente e até que parte eles são comuns, tá? O que eu quero dizer com comuns? Eles são até saudáveis pra gente, se a gente pensar de um ponto de vista assim, mais estratégico, tá? Por quê? Porque os pensamentos negativos, eles podem fazer com que a gente pense, tá, nos erros do passado, um pouco, mas nada tão bitolado, tão focado nisso. E daí a gente pensa nos erros do passado para corrigi-los e não cometê-los futuramente, tá? E o pensar negativo no futuro, tá? Pensando negativo, por exemplo, a pessoa está pensando negativamente no futuro, né? Ela pensando assim no futuro, ela pode estar com planejamento, com alguma coisa, e se ela pensa negativamente no que pode dar errado, ela pode estar se prevenindo nisso, tá bom? Não que se ela for pensar em tudo nada vai dar errado, porém, ela já pensando nisso,
já é uma grande parte, uma grande parcela que ela está fazendo. Então, os pensamentos negativos, eles não são de todo ruim, não, tá? Eles vão passar na mente da gente, não tem jeito, isso daí é muito comum. Porém, a gente tem que estar vendo se eles estão se associando às coisas ruins, né? Com a gente, por exemplo, aconteceu uma situação bem chata, né? Vou até falar uma situação comigo. Uma tia minha morreu, né? Provavelmente eu vou me sentir mais triste, tá? Não tem como se sentir feliz, né? Alegre, ter pensamentos positivos com uma pessoa querida que você viu partir, tá? Isso daí faz parte comum do ser humano, tá bom? Porém, né? A gente tem que ver na realidade se eles estão se associando, né, normalmente assim com a realidade, se está comum, se está saudável com aquilo, tá? Nessa situação, provavelmente, né, eu tô me sentindo triste, normal. Isso daí a pessoa se sentir ressentida, depende também do grau de afinidade que você tem com a pessoa, tá? E tá tudo bem com isso. O ruim é quando a pessoa começa a pensar, né, tem os pensamentos negativos dela, ela começa a viver em questão daquilo, né? A pessoa está vivendo só com aquilo, a ansiedade está totalmente relacionado àqueles pensamentos negativos, tá? E a pessoa deixa de viver o presente dela, né? O aqui e agora dela, para estar planejando o futuro e o passado dela. Ela fica remoendo o passado dela, no caso, quando quando ele é negativo, ela pensou, nossa, se eu tivesse feito isso, talvez, será que não ia acontecer aquilo? Tá vendo a diferença das coisas? A pessoa tá pensando no passado, tá? Mas ela tá pensando em algo que ela não pode corrigir. Ela tá pensando nas falhas e ela tá sofrendo com aquilo. E talvez ela esteja também pensando no futuro, tá? E daí ela pensa no futuro e aquilo lá, né, pode estar fazendo com que ela esteja também muito bitolada no futuro, né? Ela fica assim muito focada naquele futuro e daí ela fica achando que tudo aquilo vai dar errado antes mesmo daquilo poder dar errado, tá bom? Então a gente tem que estar prestando muita atenção nisso daí também. Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? A Elaine sempre está aqui com a gente, né, Elaine? Bem-vinda. Vamos lá, então. Então, a gente tem que ver, né, se você está vivendo em função deles, aquilo não está atrapalhando para a ansiedade. Agora, a gente pode chegar mais perto da ansiedade, como esse pensamento, né, negativo no futuro, né, que é um sintoma comum da ansiedade, pode estar fazendo com que a pessoa imagina, pode estar com que a pessoa fique mais pensativa no futuro, com que ela vai lidar ainda, ela já pensa que vai dar errado. Então é uma maneira totalmente desassociada, ela está supondo as coisas, então isso daí pode estar ferrando muito com a saúde mental dela, do jeito que ela imagina que as coisas podem ser. Então ela tem que prestar muita atenção naquilo lá, tá bom? Vamos lá. Tem uma história também, né, que às vezes eu conto, que tem a história quando eu trabalhava também no Detran. Trabalhei 6 anos lá, né? E às vezes, né, na correria da faculdade, tudo assim, eu esquecia a minha carteira em casa. Você é assim também, Elaine? É difícil, a gente tem que saber controlar bem. E daí eu, no caso, eu esqueci a minha carteira em casa, né? Eu sou muito esquecido também, tá, gente? Tem que fazer algumas coisas também, às vezes, pra estar lembrando. Não tem, já tocando assunto, não tem coisa que a gente pode tá tendo aí, né? Que a gente não é 100% esquecido, tá bom? E quando a gente lota as coisas, né, na cabeça ainda, tinha um monte de coisa pra fazer, eu esquecia às vezes, né, em casa. Por mais que fosse perto do Detran de casa, eu esquecia, né? Porém, aí eu esquecia e às vezes ficava, né, pensando assim, ficava na minha cabeça, nossa, eu esqueci isso aqui em casa, né? E se eu perder tudo o dinheiro? E se eu perder tudo as minhas
as minhas coisas. Nossa, e o trabalhão que vai dar para fazer o documento, eu não tenho tempo de fazer documento, e como que eu vou ficar com tudo isso daí, né? Como que eu vou estar ficando, tá conseguindo pegar tudo isso de volta, né? Então eu ficava alimentando umas coisas que por fim não era nem verdade. Aí eu chegava em casa e a minha carteira estava lá, era só pegar, né? E eu sofri por antecipação, né? Então, pra você ver como que a gente dá historinha, se a gente começa a dar trela para esses pensamentos negativos, eles vão crescendo e eles vão virando uma historinha na cabeça da gente, né? Eles vão ficando aí, que nem a Elaine falou, né, Elaine? Você é assim também? A pessoa vai criando cada vez mais histórias na cabeça, né? Para aquilo lá ficar cada vez mais maior, aquilo lá ficar bem maior, né? Então, eu também tenho uma paciente que era assim também, ela deu errado assim com o pretendente dela, né? A Elaine concordou, verdade. Ela tava com um pretendente assim que, né, tava meio na cara que não ia dar certo, por fim depois ela viu mesmo que não ia dar certo, porém às vezes vem algum pensamento dos dois juntos, né, e a cabeça dela, a nossa mente é muito fértil, tá, gente? Ela pode ser tanto ser fértil para nos ajudar, como se a gente não tiver controle sobre isso, ela pode também tá aí ferrando a gente sem querer. E daí vai criando historinhas na cabeça dela, né? Se ela tivesse casado, se tivesse ficado com ele, né? E essas coisas assim. Porém, junto com isso, né, vem aqueles outros problemas ou complicações que ela tinha com ele também. Ou seja, aquela historinha pode estar fazendo cada vez a pessoa se sentir mal, né? Então, você vê como que esses pensamentos, nossos pensamentos aí negativos, né, são uma coisa aí que pode estar travando a gente, pode estar fazendo com que a gente fique pior aí a cada dia, tá? Então, é muito ruim a gente estar fazendo tudo isso daí, tá bom? Vamos lá. Vamos ver, eu falei daqui. Né? Agora eu vou falar da segunda coisa que a gente estava já programado para falar, tá? Que é a positividade tóxica, tá bom, gente? A gente vai falar aqui, né? Como que é isso? Já vou explicando já o conceito, tá? De positividade tóxica, até mesmo, né? No meu treinamento lá, né? Meu treinamento pago que tem, eu abordo tudo isso daí sobre lidar com os pensamentos negativos também, tá? E a gente fala também da positividade tóxica, né? Tem muito aí que a gente acha pela internet, né? Ou que a gente tem a ideia de que se a gente for querer arrancar, né? Arrancar mesmo, ou querer ficar se desviando de pensamentos negativos, pode ser bom. Porém, isso daí pode ser bom a curto prazo, né? A pessoa consegue arrancar, ficar se desviando sempre de pensamentos negativos. Porém, quando eles voltam mais forte ainda, né? E eles podem voltar com mais força do que a pessoa pode estar aguentando. E isso para a pessoa pode ser muito ruim, né? Para qualquer pessoa, imagina uma coisa que você tá te incomodando e depois aquilo lá volta com mais força ainda. Então, né? É uma coisa assim que a gente tem que estar também analisando, a gente tem que estar vendo se está compensando, está fugindo deles, tá bom? Então, é uma coisa que não adianta a gente tentar arrancar isso daí, tá? A gente tentar se desviar. Aí vem aquelas tentativas também, né? Das pessoas quererem beber, de ficarem fugindo. Eu conheço uma menina que não gostava de ficar em casa sozinha, ela sempre gostava de estar fora de casa, saindo. Poderia ser isso uma tentativa dela estar fugindo desses pensamentos negativos dela que estariam fazendo muito mal para ela. Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor aqui. Aí. Poderia estar fazendo muito mal para ela. E daí ela, né, associou esse jeito aí, porém não muito eficaz, porque depois ele volta com mais força ainda, tá? Tentar também ficar forçando os pensamentos positivos para que eles sejam mais
como que é? Sejam mais, que eles cubram aqueles pensamentos negativos, podem também estar fazendo a pessoa ter mais ansiedade e ter mais depressão, tá? Por quê? Porque a pessoa está forçando uma coisa que não é nada real, tá? A pessoa está forçando uma coisa aí que a mente sabe, não adianta, tá, gente? A mente é uma coisa, um mecanismo assim, que não adianta tentar ficar passando por cima dela, que ela é uma coisa assim que a gente tem que saber lidar mesmo. Né, com isso daí a pessoa pode estar ficando muito pior ainda do que já estava também, tá? Ela está camuflando, você vê que uma coisa tá ruim, sabe quando você tenta tapar o sol com a peneira? É tipo isso que é tentar colocar pensamentos positivos com pensamentos negativos, tá? Talvez até você já tentou fazer isso e você mesmo viu que isso daí não deu tão certo assim, tá? Vamos lá. E daí agora a gente chega, tá, no nosso terceiro tópico, tá? Que são as estratégias aí. Separei para vocês 3 estratégias, tá bom, gente? Para vocês aí estarem colocando aí no dia a dia, para você que possa estar enfrentando esses pensamentos negativos, tá bom? Vamos lá. Primeira, aí tem até uns nomezinhos aí, se você quiser marcar tudo para lembrar depois, tá bom? É muito bom também você fazendo isso, se você quiser. A primeira técnica aí que você pode estar colocando, né, na prática, para você estar diminuindo os pensamentos negativos, você pode ser a NASA, né? Essa técnica NASA. Como assim? Vamos letra por letra, tá? Primeiro, o N. Né? Primeiro, quando um pensamento negativo vir à sua cabeça, você nomeia ele. Esse é o N da NASA, entendeu? Aí, como assim? Esse pensamento, o que é? Mesmo que não for ele, ou mesmo que você não tiver certeza que seja ele, você coloca, porque isso daí já pode tá enfraquecendo esse pensamento, né? Quando uma coisa você não enxerga aquela coisa, ela pode ser mais forte porque você não está sabendo o que está acontecendo com você. É que nem uma pessoa quando está doente, né? Nossa, eu estou doente, o que será que está acontecendo comigo? Estou me sentindo mal. Aí quando ela às vezes sabe, né? Ela vai no médico, sabe o que está se passando com ela, ela pode ficar mais calma. Isso daí pode funcionar com os nossos pensamentos também. Aí você vai lá, nomeia primeiro o pensamento, tá? Pode ser assim, você pode dar um nome, né, que você achar provável que você seja aquilo lá que você está sentindo. Não precisa ter certeza se você não tiver. Esse daqui eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, sei lá, eu estou sentindo desânimo, nervosismo, alguma coisa aí, entendeu? Então você já pode aí estar fazendo isso daí, o primeiro passo. O segundo passo do NASA é o A, que é o aceitar, tá? Você pega, viu aquele pensamento, tá? E depois você aceitou aquele pensamento, tá? Você nomeou ele, vamos supor, isso daqui é raiva que eu tô sentindo, é medo. Aí você foi lá, você aceitou ele. Você pensou, não, tá tudo bem, né? Eu tô sentindo isso e tá ok, tá bom? E depois o S do NASA é de sair, tá? Por que sair? Porque você daí sai daquilo lá, daquele pensamento, o S, né? Você sai daquele pensamento, né? Você não se identifica com ele, né? Você não sai expulsa ele, você pensa, esse daqui é um pensamento meu, que eu estou sentindo medo, tá? Porém, eu não sou esse pensamento só passou pela minha mente, tá? Então, esse tipo de pensamento não sou eu, é o que está passando pela minha cabeça. Como se estivesse numa praça, assim, vendo as pessoas passarem, tá? Aí você viu aquele pensamento e daí você identificou aquilo lá, tá bom? E daí você age, tá? Você age assim de acordo com seus valores. Aí você pode estar reforçando para você mesmo que você é capaz de estar, mesmo com todos aqueles pensamentos negativos que você não sabe ainda, ou vê que você está te fazendo mal, você pode aí estar agregando seu valor, tá bom? Por exemplo, quando às vezes eu ia para a faculdade, né, eu tinha uns pensamentos assim que eu
estava muito estressado, eu ficava com muita raiva, né? E não era de ninguém, tá? E o que eu fazia daí? Eu pegava, tinha aquele pensamento, nomeava, né? Eu falei, ó, tô com raiva, isso daqui eu tô nomeando agora, tá, gente? Eu não tinha tanto conhecimento como agora, mas eu só tô trazendo aí um exemplo para vocês. Aí você vai lá, nomeia, né? Ó, eu tô com raiva, tá? Porque eu tô muito estressado, muita coisa para fazer. Eu aceito esse pensamento, tá? Porém, daí do A, do NASA, depois você sai. Porém, esse pensamento não sou eu, tá? Esse pensamento aqui é só um pensamento e ele não sou eu. É só um período de raiva que eu estou passando. Depois você age com os seus valores. Qual que é a ação que você tem? A minha ação, para não agredir ninguém, agredir não, né? Para não xingar ninguém, para não alimentar ainda mais aquilo, eu ficava quieto, eu ficava na minha, né? Aí eu não arranjava confusão com ninguém e eu ficava na minha até esperando aquilo lá passar, tá? Esse é só um exemplo daí desse exercício para vocês estarem podendo aplicar para diminuir os pensamentos negativos, tá, gente? Chama NASA. Outro exercício aí que eu separei para vocês chama PARE, tá? PARE mesmo. Isso daí por siglas fica mais fácil vocês estarem identificando, né? O P mesmo é do pare. Quando você identifica um pensamento negativo, ele chega em você, aí você não pare, tipo você tem que ser incisivo com ele, né? Mas incisivo não tipo como se estivesse gritando com uma criança, com um cachorro, ai, para, não sei o que. Você pega e identifica ele e você fala para você mesmo, pare, tá? E depois, né, você identificou ele, você tenta equilibrar a sua respiração, tá bom? Porque às vezes esse pensamento aí desregulou a sua respiração, talvez ele esteja aí trazendo outros sintomas da ansiedade. Então você vê como que está a sua respiração. Então você tenta equilibrar a sua respiração, tá? O P é do pare mesmo, o A, né, do pare, P, A é do ar. Você tenta equilibrar esse ar que está chegando para você, tá bom? Depois você repara no seu pensamento, tá? Você só como um observador mesmo, tá? Como se fosse aquela outra técnica que a gente estava falando aí. Você olha para ele e fala, nossa, ó, eu tô me sentindo, eu acho que assim por causa disso, por causa daquilo, tá? Porém, eu não sou esse pensamento também, tá? Isso daí só foi uma situação que está passando pela minha mente, pela minha cabeça. Então, eu não preciso estar me preocupando com isso, tá? Porque esse é só um pensamento que eu tá passando para mim e eu tô focado em outra coisa. E daí, no pare, o E, você se elogia, tá? Porque quando você se elogia, você tá assim associando que você consegue lidar com uma situação que está te fazendo mal, né? No caso, você tá parando, né, para olhar esse pensamento e tá vendo como ele tá te fazendo mal e tá vendo como você pode estar lidando com aquilo, tá? Você pode se elogiar, você pode falar, olha, parabéns para mim, eu tô conseguindo aí fazer com que eu fique com um autocontrole, mesmo com essa situação chata, e agora eu sei o que eu posso estar fazendo, tá? Parabéns para mim, ainda bem que eu tô ficando mais habilidoso nisso a cada dia. Eu só tô dando os exemplos aí, tá bom? E o terceiro chama mudança de câmera, tá? É um exercício assim que você se coloca, né? Vamos dizer assim, você tá com um pensamento negativo, né? E você se coloca mudança de câmera, a câmera é como se fosse uma outra pessoa olhando a sua situação, tá? Por exemplo, se coloca numa terceira pessoa, tá? Por exemplo, eu vou abrir essa live aqui, né? Eu tô me reclamando comigo, com os pensamentos negativos. Nossa, Murilo, por que você foi abrir essa live, né? Por que eu parei de fazer? Eu não devia ter parado, né? Umas coisas assim. E quando você muda, né, a perspectiva, né, que você muda o olhar que você tem
dessa sua visão, você pode estar olhando para o seu problema de outro ponto de vista. Por exemplo, essa mesma situação que você estava olhando, né? No caso eu, estou dando, nossa, Murilo, por que você parou de fazer live? Você pode olhar por um outro ponto de vista. Você está olhando assim, olha, por que você parou de fazer live? Você está vendo? Muda. Murilo, por que o Murilo parou de fazer live? Tá? Você muda até o seu tom de voz, você muda assim, com uma forma de pergunta. Tá vendo como que parece menos agressivo? Aí você tá se perguntando como uma pessoa que fosse de fora e não criticando aquilo, tá? Você está olhando assim com um olhar mais amplo sobre aquilo, aquele pensamento negativo seu, tá? Então isso daí é muito importante também. Ó, o Ramon chegando aí. E aí, Ramon, beleza? Boa noite. Ramon, meu colega aí também, gente. Vamos lá então, tá? Então, gente, como eu falei desses 3 pensamentos aí, tá? Essas 3 estratégias que eu acabei de falar para vocês são só algumas, tá? Das estratégias aí. Talvez talvez dê uma certo para você, talvez dê certo uma ou não dê outra, porque tem várias e várias estratégias também, tá? Não existe um termo definitivo, uma estratégia definitiva para você falar, nossa, eu vou fazer isso e pronto. Não existe, porque a gente é ser humano, então pode funcionar algumas coisas e pode não funcionar outras. O importante é você estar colocando tudo isso em prática e tá vendo qual que é o melhor aí para você, tá bom? E daí, gente, se vocês quiserem tirarem alguma dúvida aí, a gente pode estar tirando também, tá? No meu treinamento lá, eu ensino também vocês a estarem lidando aí com tudo isso, com essas práticas também, tá bom? Se vocês quiserem ir mais fundo no assunto, se vocês quiserem estar perguntando aí para mim alguma coisa sobre, pode perguntar. E também, se alguém tiver interesse, tá, em estar participando aí desse treinamento pago meu, tá? É só estar me chamando no direct que isso daí vai ficar aberta essa minha promoção durante 24 horas só, tá bom? Então, se você quiser e se tiver interessado, corre lá que eu te passo aí melhores instruções, tá? A gente faz aí um trabalho pelo Zoom mesmo, diferente de outros treinamentos que você pode estar vendo por aí. É uma coisa assim mais focada na pessoa, tá? A gente vai abordar vários também pontos da ansiedade, tá? A gente vai... Opa, travou, voltou. O que a pessoa está comendo, tá? O que a pessoa está ingerindo, como que tá o sono dela, tá bom? E uma vez por semana, durante 1h30, 2 horas, vai ter o plantão Tira Dúvidas, tá? Onde a gente vai ver aí sobre esse treinamento, onde você pode estar acertando, onde você está errando, tá? A gente vai aí em cada ponto para fazer um negócio nada bagunçado, totalmente aí focado para estar te ajudando a ter mais qualidade de vida, tá? Por quê? Porque a ansiedade não tem cura, porém ela tem controle, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês essa noite aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, tá bom? Então, tchau e até mais.